Ana Maria Antonieta Colantônio nasceu em Chicago, IL, em 5 de julho de 1891, filha de Michele Colantônio, 1857 d. Castel San Vincenzo, Prove, Isernia, 1949 e Fiorangela, Florence, nascida Balzano, N. 1872, Castellone ao Volturno, Molise, Isernia, Itália. Colantônio e Balzano são ambos nomes abruzzesi. Há, por exemplo, um número de pessoas sob o nome de Michele Colantônio, nascidas em Teramo e arredores nas décadas de 1850 e 1860. O próprio Michele parece ter nascido em San Vincenzo, província de Camporeggio, Itália, c. 1857, e migrou para os EUA em 1887. O pai de Fiorangela, Alessio, nasceu em 1846 em Castel di Sangro, Prove. L'Aquila, enquanto sua mãe, Teresa Antônia Mariani D'Amico nasceu em 1849 em Castellone, Prove. Campobasso. Ele se casou com Fiorangela Balzano em 1890, conectando-se assim a uma grande família que estava envolvida na Igreja Presbiteriana Italiana fundada por Michele Nardi e pastoreada por Filippo Grilli. Em 1895, a irmã de Fiorangela, Rosina, casaria com Luigi Franciscon. Pelo que parece ser a certidão de nascimento de sua irmã, Maria G. Colantônio, de Cook County, Illinois. Parece que a família morava em 71 East Indiana St. Havia 5 filhos na família. Sua mãe tinha 35 anos na época de o nascimento dela. A família então reemigrou para a Itália, voltando novamente quando Susana tinha 15 anos, c. 1906. Susana se lembra de crescer em um período de grande conflito espiritual entre seus pais, pois seu pai obstinado havia se convertido ao presbiterianismo, no Pastor Valdense, igreja de Filippo Grilli, onde havia outros que vieram da mesma cidade. Desta igreja apostólica, fundada por Nardi e pastoreada por Grilli, Michele Colantônio voltou para sua área natal em torno de Castellone ao Volturno, evangelizando. Susana notou que 2 cidades inteiras foram convertidas, embora isso seja provavelmente um exagero. Na biografia de Michele Nardi, observa-se, enquanto em Nápoles, eles receberam uma carta de alguns cristãos nas montanhas que, enquanto estavam na América, encontraram Cristo. Eles convidaram o Sr. Nardi para vir vê-los, mas como o Rev. Sr. Guy Teófilo Gay estava indo para lá a negócios no interesse dos valdenses, o Sr. Nardi pediu-lhe que os visitasse, o que ele fez. Ele encontrou várias pessoas lá que usavam o nome Christian em seus chapéus e também em suas casas para que os padres não os incomodassem. Eles haviam evangelizado toda a aldeia, e agora há uma bela igreja e escola naquela aldeia sob a tutela da Sociedade Valdense. Susana observa que a Igreja Católica enviou revivalistas à cidade para combater a influência, no auge da qual eles reuniram as Bíblias que haviam sido distribuídas e as queimaram na praça principal. Após seu retorno aos Estados Unidos, Susana achou sua antiga igreja bem mais liberal e relaxada, ela diz, desviada e mundana, do que ela costumava nas montanhas da Itália. Ela começou a frequentar uma escola dominical na missão North Avenue de William Duran, onde em 1906 teve uma poderosa experiência do Espírito. Essa experiência, mesmo em sua família presbiteriana, resultou em perseguição. Fui proibida de ir à igreja. Disseram-me que estava sendo hipnotizado. As pessoas eram pobres e trouxeram cadeiras de cozinha quebradas para a missão. Estes eram reparados por fios, etc., e disseram-me que havia poder naqueles fios e era por isso que as pessoas caíam e entravam em êxtase.
Ela tinha, no entanto, um poder pessoal experiência, embora ainda não em línguas, na qual Jesus apareceu a ela muitas vezes. Continuei a esperar pelo batismo do Espírito Santo e ó, como Deus me abençoou. Nesse ponto, seu pai lhe disse que eles iriam voltar para a Itália mais uma vez. Quando eles foram recebidos por seus parentes e amigos, ela começou a pregar para eles sobre Atos 2 sobre o grande derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Seu pai arrancou a Bíblia de sua mão e bateu em seu rosto com ela, dizendo: Eu não lhe disse para deixar isso para trás. Ajoelhando-se, ela pediu a Deus que a perdoasse e que perdoasse seu amado pai, porque ele não entendia. Deus me deu um verdadeiro avivamento ali mesmo. Toda a família aceitou meu testemunho. Havia 10 filhos na família. Como resultado, eles começaram a realizar cultos no cenáculo de sua casa de fazenda, e Susana batizou várias pessoas no riacho da fazenda. Foi então que ela foi batizada no Espírito com a evidência de línguas. Assim, ela mais tarde afirmaria que ela foi a primeira pessoa na Itália nesta idade próxima da graça a receber esta maravilhosa investidura de poder. Ela esteve lá por 4 anos, durante os quais cuidou das ovelhas na fazenda da família e se sustentou com a leitura da Bíblia e o louvor. Eu poderia fazer um livro de todos os milagres que Jesus fez em nosso meio para mostrar seu maravilhoso poder, observou ela, descrevendo a providência milagrosa de comida e cura, 2 elementos necessários em uma pobre aldeia montanhosa de longa distância de cuidados médicos. Isso indicaria que ela esteve na Itália desde 1908, ou assim. A movimentação entre a Itália e os Estados Unidos, porém, a deixou sem saber falar inglês. Além disso, quando ela solicitou o retorno, foi rejeitada com base em inadequação médica, talvez tuberculose, que era motivo de rejeição e extremamente comum no mesodiorno rural. Quando ela veio para a entrevista, porém, sentiu que Deus lhe deu a capacidade de falar inglês fluentemente e, assim, receber a devida aprovação. Sua mãe e uma de suas irmãs morreram em 1917 de cólera, em Castellone ao Volturno. Em seu retorno ao Zewa, ela conduziu um ex-monge franciscano a Cristo. Eles se casariam em 19 de agosto de 1914 em St. Joseph, Berrien, Michigan. John Dean Levan, N. Lewandowski, Chicago, 18 de fevereiro de 1895 d. Los Angeles, 10 de junho de 1951, observou ao Evangelho Pentecostal em 1927 que foi convertido e batizado no Espírito em 1914, logo depois de deixar o Franciscan Mosteiro em St. Louis, MO. Em 1919 participou da formação da União Missionária Pentecostal Nacional e Internacional. Após a conversão, tornou-se impressor gerente em Chicago. Em 1927, ele é listado como ministro da US na Full Gospel Chart, em 500 Cypress Ave, Burbank, Califórnia. De 1933 a 1934, ele pastoreou igrejas em Chicago e Detroit, e depois foi pastor da Englewood Full Gospel Chart. A partir da década de 1930, eles moravam em Echo Park, Los Angeles, e itineravam no Zewa e no Canadá, vendo milhares responderem aos apelos de conversão. Em 1936, quando pregavam na Filadélfia, eles foram anunciados como Evangelista e Senhora J. D. Leven. João escreveu uma série de obras, incluindo os primeiros mártires cristãos e do mosteiro a Bíblia, e folhetos como A História da Minha Vida e Que Alegria Saber que Seus Pecados São Todos Perdoados. Seus filhos incluíam Royal Nathan, nascido em 3 de maio de 1915, Florence Esther, 29 de maio de 1916,
Chicago, 30 de maio de 1966, e Andrew Fraser Leven. Florence Esther foi casada 2 vezes, primeiro com Edward Dvorak e depois com Edward Arhart Weir, 1911 a 1977, com quem morou em Chicago. Este também foi o segundo casamento de Weir. Ele foi casado anteriormente com Priscilla Patini, 1925 a 1998, cuja mãe era Adele Colantonio. Depois de uma longa vida de evangelismo pentecostal pioneira, Susana morreu em 6 de março de 1980, em Baldwin Park, Los Angeles, Califórnia. O índice de óbitos da Califórnia lista isso como San Bernardino. Ela foi uma dos milhares de imigrantes italianos retornados, americani, que, tendo se convertido ao protestantismo evangélico ou pentecostalismo no ZEUA, retornaram e tiveram um forte impacto em suas regiões de origem na Itália. Seu retorno ao ZEUA, por sua vez, refletiu a disseminação do pentecostalismo italiano em todo o país, no Canadá e, através de suas redes familiares, na América Latina. Fundadora de igreja, evangelista e pregadora, ela também saiu do molde, seguida por sua mãe e tia, refletindo parte da influência do modelo de mulher pregadora, que em parte definiu o revivalismo americano do início do século XX.